Imagine o seguinte: imagine um homem que de fato saiba que a sua morte está próxima, sabe que terá dias difíceis que virão adiante, e mesmo assim ele continua seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Um homem que começa a correr contra o tempo, sabendo a necessidade extrema de evangelizar, de levar a palavra de Deus para as pessoas, e mesmo navegando por mares agitados, mesmo sendo perseguido por onde ele passava, mesmo assim ele continua porque ele sabe que há um propósito maior do que sua própria vida. Essa pessoa é o apóstolo Paulo, um homem que não se entrega ao medo, nem ao conforto, mas que está preocupado unicamente em fazer aquilo que Deus o comissionou, no caso, levar o evangelho, espalhar a palavra de Deus. E o texto, por mais que pareça apenas um itinerário, porque o que nós lemos foi só isso, basicamente, né? Sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali. Não, o que nós vemos nesse texto, de fato, é um coração totalmente ardente em chamas por cumprir a vontade de Deus. Uma mente submissa ao propósito eterno do Senhor. Como já disseram, a alma de Paulo estava a serviço de Cristo, ao ponto de desprezar o próprio conforto, porque ele queria que o evangelho de fato avançasse a cada dia mais e a igreja fosse edificada. E a igreja de hoje, de fato, também precisa redescobrir este sentimento de pensar menos em si e pensar mais no reino, pensar mais no avanço do evangelho. Paulo tinha essa preocupação o tempo todo. E em tempos de conveniência, nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele vem antes da nossa própria felicidade. Deus não nos chamou para sermos felizes, mas para sermos fiéis. Pode ser que neste meio termo você seja feliz? Óbvio que pode. Deus, de fato, assim faça. Mas essa não é a certeza da vida. Ainda mais se para você felicidade tem a ver com coisas materiais. Paulo, ele foi extremamente fiel a Deus e como ele termina? Sem amigo, sem bens, sem nada. Mas termina com o propósito cumprido. Mesmo sabendo o sofrimento que aguardava, ele tem uma determinação ali inabalável, ele então vai adiante. Mas antes da gente, coloca o primeiro princípio ali, por favor, Miguel. Só para a gente relembrar, na última quarta-feira, eu falei o início aqui, né, do capítulo 20, falei do porquê nós não guardamos o sábado, lembra? Deixei bem claro que não há nenhuma ordenança no Novo Testamento, tanto por Jesus como pelos apóstolos, que nós somos obrigados a guardar o sábado, como no Antigo Testamento, e que a única menção lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, o que nós vemos de fato é os apóstolos não colocando peso nenhum sobre os gentios convertidos, ou seja, sobre nós. Mas ele diz, cada um tenha bem definido em sua mente a respeito do dia. Por isso ele fala, ninguém vos julgue. Se você guarda o sábado, se você guarda o domingo, a segunda, se você come carne de porco ou não, não importa. E é estranho que há muitas outras religiões que nos julgam justamente por isso. Porque nós não guardamos o sábado e porque nós comemos carne de porco. E depois, eu terminei falando ali sobre o jovem Eutico, onde Paulo está pregando, e eles têm o sermão até meia-noite, e um jovem, vencido pelo sono, diz a Escritura que ele estava na janela e ele cai do terceiro andar. Dado como morto, Paulo vai até ele, ora, e o rapaz ressuscita. Um milagre extraordinário. E eu disse que, de fato, aquele jovem, ele é a representação de muitos que estão nos cultos hoje, que eles estão nos cultos apenas de corpo presente, mas a mente está longe, longe de Deus. Ainda mais se levarmos em consideração que a janela ali, ela pode ser considerada como um símbolo da indecisão, né? Não está para dentro nem para fora, está no meio termo. O que acontece quando ficamos no meio termo? Caímos, sem sombra de dúvida. Mas eu quero passar apenas 2 princípios aqui a respeito desses versículos. Põe o primeiro, por favor, ali, Miguel. A primeira coisa que nós vemos é a importância do sacrifício. Versículo 13 e o 14. Acompanhe comigo novamente, por favor. Atos 20, 13. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos, navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Então logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. Até aí, tá bom. Veja, Paulo, ele vai por terra e ele diz para os irmãos, olha, vão vocês pelo mar e eu vou caminhando por terra. Alguns intérpretes vão dizer que, olha, como o mar era muito perigoso, Paulo decidiu seguir o caminho terreno. Ora, mas sabendo quem Paulo é,
Dificilmente ele faria esse tipo de coisa, porque, não, ali é perigoso, deixa eu ir por aqui que os meus amigos passem perigo. Óbvio que ele não faria isso. O texto ele não explica diretamente o porquê, mas há fortes indícios de que Paulo ele decidiu ir por terra porque ele queria, de fato, ter um tempo a sós com Deus, porque ele sabia do futuro que estava por vir. Já havia uma profecia lá quando ele converteu, lembra? Jesus disse, vai lá, este homem, a ele importa saber o que é sofrer pelo meu nome. Paulo sabia, o Espírito estava o guiando e ele sabia, meus dias serão difíceis. É tão certo que Simon Kishmaker, que é talvez um dos melhores comentaristas do Novo Testamento, ele herdou a cadeira de William Hendrickson. Ele comentando sobre esse texto, ele vai dizer assim, Paulo não evitava sofrimento, ele antecipava com oração. O caminho a pé era o seu Getsemane particular, onde a sua alma era preparada para a cruz que viria. Ou seja, o que se de fato se entende é que Paulo, ele tinha plena convicção. Eu vou e não volto. Tanto é que veremos, a semana que vem, ele faz isso. Ele para, ele ora com os irmãos e ele diz, vocês que estão vendo o meu rosto, vocês não mais me verão. Os irmãos choram, óbvio, ficam tristes, porque sabe, Paulo vai ser martirizado. E é de fato isso que acontece. Mas o chamado cristão, ele não é apenas para a gente crer, mas também para sofrermos com Cristo. É por isso que Paulo não teme. Só que hoje, o evangelho moderno, você fala em sofrimento, você quase ouve no meio das pessoas da igreja, está amarrado. Mas não esquecemos que o sofrimento de fato faz parte da vida. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Ele deixou escrito de forma explícita, no mundo tereis aflições. A decisão de Paulo de evitar ir a Éfeso, de fato, mostra a disciplina que ele tinha em priorizar aquilo que era o chamado de Deus, aquilo que era a vontade do Senhor, antes mesmo de seus desejos pessoais, como eu coloquei ali. É necessário sacrifício. Paulo, ele era alguém que estava disposto ao sacrifício pessoal em prol do avanço do reino de Deus. E a pergunta que fica para nós, como igreja hoje, óbvio, é a mesma. Nós estamos dispostos minimamente a nos sacrificarmos para que o reino de Deus possa avançar? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado em prol à igreja local? Porque isso é reino de Deus. Aqui em Atos, as igrejas, elas começavam a crescer de comunidades locais. Agora, quanto você tem se dedicado? O que você tem feito? A igreja avançava desse jeito. Como que nós queremos ver o reino avançar se nós não conseguimos nem nos dedicar na nossa própria comunidade local? A nossa maior preocupação é vir ao culto e voltar para casa. Isso quando não há nenhum imprevisto. Isso quando você está bem. Isso quando não acontece nenhuma chateação. Porque qualquer coisa que acontece nesse meio caminho, não, hoje eu não vou ao culto. Não dá. Como veremos o reino avançar se nós não estamos preocupados nem com a nossa própria igreja? Não servimos, não cooperamos, não contribuímos. A igreja de hoje precisa, de fato, redescobrir a beleza do sacrifício. Se sacrificar, é isso que Paulo está fazendo. O evangelho, ele não é um convite ao conforto. O evangelho, ele é um convite à cruz. A, de fato, negar a si mesmo. A deixar os seus interesses, a deixar aquilo que é bom, para fazer coisas em prol de algo maior, ou seja, em prol do reino de Deus. A escolha de Paulo deve, de fato, confrontar essa geração e a mim e a você, porque nós estamos buscando a vontade de Deus ou a conveniência pessoal? Você já se perguntou por que você frequenta essa igreja? Por que você é fiel a Deus? Por que você é cristão? Qual o motivo de você sair de sua casa para cultuar a Deus com os demais irmãos? Qual o motivo? É para conseguir algo? É para se livrar de algo? Ou porque você entendeu que este é um mandamento? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que nós não podemos pedir, que nós não devemos clamar. Devemos. Nada tens porque não pedis. Só que se a motivação sua ao servir a Deus é apenas uma moeda de troca, lembre-se, você não tem nada para trocar com Ele. O que você pode querer barganhar com Deus que já não é dele? Senhor, se tu fizeres tal coisa na minha vida, eu vou jejuar. Nossa, como se Deus morresse se você não jejuasse. Se o Senhor fizer isso aqui, eu vou ser fiel com o dízimo. Nossa, como se ele fosse um mendigo, que se você não der o dízimo, tadinho, vai ficar mais pobre. Não podemos barganhar com Deus. Tudo que temos é dele. Paulo, quando ele vai falar à igreja de Corinto, ele diz assim, gastarei e me deixarei gastar em prol de vocês. Olha o que Paulo fala em relação aos irmãos, em relação à igreja. Gastarei e me deixarei gastar. Agora,
A igreja moderna, hoje, eu estou falando igreja moderna, a gente está falando de nós aqui, pelo amor de Deus, da gente. Nós nos gastamos e nos deixamos gastar em prol de objetivos pessoais, conquistas, sonhos. Para conseguirmos essas coisas, trabalhamos de segunda a segunda, esquecemos o mandamento do descanso, fazemos hora extra. Não queremos saber de folga, férias, muito menos. Por quê? Tem um objetivo. Mas quando se fala em servir a Deus, com seus talentos, com aquilo que se pode, o mandamento para nós não é gastarei e me deixarei gastar. É pouparei e me deixarei poupar. Que outro faça. Que outro trabalhe. Como veremos o avanço do reino de Deus se nós não estamos dispostos a nos sacrificar? Esquecemos que a vontade de Deus é mais importante que a nossa. Cumprir os propósitos de Deus é mais importante do que fazer aquilo que nós temos como anseio, como objetivo. Paulo, ele queria que a palavra de Deus se expandisse por todos os lugares. E ele queria isso mesmo sacrificando a própria vida. Mesmo sabendo que ele de fato sofreria muito, e sofreu, e que ele morreria martirizado. Mesmo assim, ele não se deteve. Nós não podemos deixar que a chama de ver o Evangelho se espalhando, de ver vidas sendo salvas, de ver a cada dia cultos mais cheios, cadeiras mais completas, não podemos deixar que essa chama de fato se esfrie, porque cada cadeira vazia que nós vemos na igreja, nos nossos cultos, são pessoas que estão lá fora se perdendo, pessoas que são parentes nossos, amigos nossos, conhecidos nossos. Como assim não vamos nos importar com o avanço do Evangelho? Nós não podemos ficar confortáveis em nossas rotinas, porque fomos alcançados por Deus, e então o resto, que se lasque. Justamente o contrário. Porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou, nós devemos lutar com todas as nossas forças, para que sejamos instrumentos nas mãos dEle, para que mais vidas sejam alcançadas. Não podemos ficar no nosso conforto. O John MacArthur, que morreu aí anteontem, ele comentando sobre esse texto, ele diz assim: a urgência de Paulo é um modelo para a igreja. O Evangelho não pode esperar, pois as almas perecem sem Cristo. As almas perecem, e espalhar o Evangelho nem é algo que nós devemos ficar planejando, procrastinando, mas é algo urgente. Segundo, põe ele por favor, segundo e último, a obediência à vontade de Deus, versículo 15 e 16, acompanhe comigo, por favor. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, em frente a Quio. No dia seguinte, cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Veja, por que Paulo ele não quis ir para a Ásia, não quis passar em Éfeso? É porque ele amava demais aquela igreja. Lembra nas pregações anteriores eu disse, Paulo ficou 3 anos ali com aqueles irmãos, ensinando dia após dia, em lágrimas. De fato, Paulo criou uma comunidade fantástica ali, Deus o usando, e era uma igreja que o amava e ele amava a igreja. Ele não tinha problemas com a igreja de Éfeso, assim como a igreja de Corinto tinha problema com ele. Não é Paulo que tinha problema com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha problema com ele. Com a igreja de Éfeso não era assim. Paulo, de fato, amava aqueles irmãos, mas ele entendia. Agora ele tinha outro foco. O Espírito havia o convencido de que ele precisava ir para Jerusalém. Ele queria estar lá antes do dia de Pentecostes. Paulo não foi para Éfeso porque ele sabia, olha, se eu passar para ver os irmãos ali, eu não vou conseguir ficar 1 dia, 2 ou 3. Mas eu vou ficar mais tempo com os irmãos, porque é bom estar com os irmãos. Tanto é que você vê que o prazer de Paulo é estar junto com os irmãos, é ouvir os irmãos, ouvir testemunho dos irmãos. É ouvir aquela senhorinha do coque, é ouvir aquele senhorzinho, aquele jovem, aquele adolescente. E, de fato, essas pessoas testemunhando aquilo que Cristo fez, é o que alegrava ele. Mas percebeu que hoje os crentes não gostam de ficar junto com crentes? É só o essencial. Sendo que o prazer de Paulo era esse, estar junto com pessoas. Paulo ele não foi para ali porque ele sabia, não, aqui eu vou demorar muito. E é uma certa urgência. Deus me comissionou para outra coisa agora. Ele estava, de fato, aqui o contexto, nas cartas mais adiante nós vamos ver isso. Ele estava levando uma oferta para o pessoal em Jerusalém, uma oferta dos gentios,
convertidos para os judeus convertidos. Paulo, então, ele recolhe aquela oferta e ele quer ir a Jerusalém, antes do dia de Pentecostes, para aproveitar e entregar essa oferta, para mostrar para aqueles irmãos que, olha, vocês que ficam dizendo que não há comunhão entre judeus e gentios, em Cristo, óbvio que há. É tão certo que esses irmãos, que eram tidos como endiabrados, enviados de Satanás, eles se converteram. E a prova que eles se converteram é que eles colocaram a mão no bolso para ajudar os judeus que estão passando necessidade. Eles entenderam aquilo que Paulo diz, que, olha, já que os gentios se tornaram participantes das bênçãos espirituais que eram dos judeus, era um dever deles ajudar seus irmãos em Cristo agora, os judeus, com os seus bens materiais. Tanto é que Paulo, certa feita, ele vai até orar, nossa, tomara que esse povo aceite ali. E era uma ótima oportunidade de mostrar a generosidade deles. E não só isso, e acabar com contenda. Porque no comecinho, lembra quando eu preguei sobre aquela rixa que havia? Judeu, gentil. No comecinho eles não se davam bem, mesmo se convertendo. Aí era uma ótima oportunidade. No versículo 16 que nós lemos aí, leia comigo novamente, verso 16. Porque Paulo havia decidido passar por longe de Éfeso, para não demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Paulo, ele era extremamente preocupado com aquela igreja. E ele sabia que, embora amar aqueles irmãos fosse algo legítimo, havia um momento certo para cada coisa. Ele sabia que se ele se atrasasse ali, ele iria se atrasar para aquilo que Deus havia o comissionado, direcionado, que ele foi tremendamente usado por Deus naquela região, naquela cidade, mas agora ele sabia, Deus me mandou para outro lugar e eu preciso obedecer. E aqui é um princípio importantíssimo para mim e para você. Nós devemos, sempre que necessário, colocar a vontade de Deus acima dos nossos gostos, prazeres e preferências. Você pode desfrutar de coisas, gostar de coisas, mas quando houver ali uma disputa entre aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem e aquilo que Deus ordenou, óbvio, você deve fazer aquilo que Deus mandou. Sempre colocar a vontade de Deus acima das nossas vontades, prazeres e preferências. É tão certo que Herman Bavinck, na sua dogmática, que é fantástica, ele, ao comentar sobre esse texto, tem ali, acho que eu pus ali, ele diz assim: a obediência de Paulo é um exemplo da vida cristã que se submete à vontade soberana de Deus, mesmo diante de incertezas. Por que Herman Bavinck diz mesmo diante de incertezas? Porque Paulo não tinha uma promessa, vai dar tudo certo. É isso que eu queria falar para vocês. Esse papinho de que se você for fiel a Deus, se você der algo para Deus, Deus vai te dar tudo em dobro. Não é assim que funciona, não. Nem sempre isso acontece. Acontece sermos fiéis a Deus e, por vezes, colhermos prejuízos. Um preço alto. A decisão de Paulo de evitar passar em Éfeso foi para mostrar que a obediência a Deus, por vezes, é renunciar coisas boas e aprazíveis a nós. Era uma bênção estar com aqueles irmãos, só que Paulo sabia. Não, eu vou ter que abrir mão disso para suportar luta e sofrimento. É assim. Há um chamado maior do que as minhas necessidades, do que os meus próprios gostos. E a obediência de Paulo, ela nos desafia a perguntar: nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos para seguir os planos que Deus colocou para nós? É por isso que, puxa, a gente nem canta aquela música ali, porque eu acho muita hipocrisia. Lembra aquela música? Abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abre nada. Como que a gente vai cantar isso aqui dizendo que é tudo mentira? A gente não consegue abrir mão nem do cansaço para vir à igreja. Estou cansado demais. Minha esposa, você já está aqui? Você está? Ela ficou ontem até 3 horas da manhã fazendo as pipoquinhas dela para vender. Acordou cedinho hoje. Tinha um evento com meu filho, voltou, e eu estou vendo ela. Estou quebrada. E eu só pensando nela que nem levante a possibilidade de, não vou ao culto, estou cansada. Culto é culto. É sagrado. Agora, se nós não estamos dispostos nem a abrir mão disso, 1h15, para descansarmos depois, estamos dispostos ao quê? A nada. Nada. Você precisa ter clareza
da vontade e do propósito de Deus em sua vida, porque é só assim que você vai conseguir, de fato, abrir mão dos prazeres, daquilo que te faz feliz, daquilo que é bom para você. Porque constantemente nós vamos estar diante de situações assim. Evitar Éfeso aqui significava deixar de visitar uma igreja querida e preciosa. Em prol do quê? De outra igreja querida e preciosa? Não. Em prol de sofrimento. Por vezes Deus nos chama a renunciar coisas boas simplesmente para cumprir sua vontade. Tem um irmão de nossa igreja de Lorena. Eu lembro que ele trabalha numa multinacional há muitos anos. Excelente salário. E surgiu uma oportunidade para ele fantástica de trabalhar na Europa. Ser um representante da empresa na Europa. Salário absurdo. Ele diz que ele não foi porque na época a igreja estava ali meio que no início, e ele sabia que a igreja contava com ele, contava com o trabalho dele liderando um pequeno grupo, contava com o trabalho dele visitando os irmãos, contava com a contribuição, com a fidelidade dele. E ele, por conta disso, ele disse, não vou. Várias vezes mais ele ia ganhar. E mesmo assim, ele decidiu não ir. Se o foco não está na eternidade, você nunca passará de ser o jovem rico. Aquele crente que nunca está disposto a abrir mão de nada. Por amor ao reino de Deus. E Paulo, ele ia para Jerusalém sabendo dos perigos. Nós vamos ver na semana que vem. Ele fala, né? Eu sei que eu vou passar dificuldade lá. Mas a sua obediência era movida por uma perspectiva eterna. Ele sabia, por mais que me persigam, por mais que me matem aqui, eu vivo eternamente em Cristo. Eu estou aqui apenas de passagem. E a igreja que somos nós, a igreja, ela deve viver com os olhos fixos no céu, priorizando aquilo que tem valor eterno. Você faz isso? As suas prioridades, de fato, são coisas eternas, ou a sua prioridade são apenas coisas passageiras, que na maioria das vezes são irrelevantes? Ou você prioriza aquilo que é correto? Por isso, olha, nossa, até me perdoe. Eu detesto às vezes dar alguns exemplos pessoais, mas eu tenho para falar. Veja, o que eu ganhei para ser pastor? Nada. Os irmãos que me conhecem aqui sabem, eu só tive prejuízo em todas as áreas. Tudo, absolutamente tudo, só perda. Perdi um bom salário, perdi uma carreira estabilizada no militarismo, perdi regalias, perdi plano de saúde, muita coisa. Perdi status. Perdi. O que eu ganhei? Tem até um memezinho que é assim, né? Eu saio de um problema, entro em outro. Saio de um problema, entro em outro. Saio de um problema... Essa é a minha vida agora. Sai de um problema, entre outro, sai de um problema, entre o outro. Toda semana tem BO. É impressionante. Tem semanas que às vezes minha esposa vê, eu tomo até soro, até dor de barriga. O que você vai fazer? Tem que ir lá falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu vou orando. Porque fala, Senhor, eu vou falar, vai sair da igreja. Aposto. Eu vou angustiado. Eu acordo, oro cedo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou orando. Por vezes as pessoas ouvem, por vezes não querem nem saber. Não voltam mais. Tem semana que é só BO. No quartel eu lidava com pessoas, e essas pessoas, cada um tinha os seus problemas. Hoje na igreja, eu continuo lidando com pessoas que têm os seus problemas, e os problemas dessas pessoas passam a ser os meus problemas. Morre alguém da sua família, primeira pessoa você pensa em ligar para quem? Para mim. Baixa o carro, os irmãos ligam para mim. Em vez de ligar para o mecânico, liga para mim, é sério. Pastor, aconteceu tal coisa. Gente, é o Thomas. Liga para o Thomas. Tudo que é problema. Problema em cima de problema. Os problemas de vocês são meus problemas. Veja, o quanto que por vezes é angustiante a vida de pastor. Eu não estou reclamando. Pelo amor de Deus, não estou reclamando de jeito nenhum. Eu sou um dos que mais incentivam aqui a empreenda, abra o seu negócio, não fique dependendo de trabalhar para os outros. Vai. Aí o irmão, ele sai de um serviço, ele abre o seu negócio, ele tem uma esposa, ele tem um filho, e ele
manda um dízimo de R$ 40, falando, pastor, eu ganhei 400 conto o mês inteiro. Eu já fico tremendo de medo em casa. Falei, Deus do céu. E agora? Preocupadíssimo. É o marido da fulana que quer ir embora de casa. É o bebê do casal que nasce e vai para a UTI. É o filho adolescente que faz besteira e é a menina que quer ir embora de casa. É a criança que maltrata as outras crianças, que maltrata os próprios irmãos. Fora todos esses problemas, eu tenho os meus problemas. E não são poucos. Se o meu foco não for eternidade, já estava vivendo de ansiolítico e depressivo há muito tempo. Mas diante de tantas ocorrências e problemas, o que tem para fazer? Eu oro, falo, Deus, eu não dou conta. Não dou. Eu de fato eu busco a Deus e falo, Senhor, ainda bem que essa vida é passageira. Ainda bem. E este foco na eternidade é o que de fato me fortalece. Portanto, se Paulo, ele viveu com propósito e obedeceu com sacrifício, quem somos nós para não nos sacrificarmos, para não fazermos o mesmo? A Igreja de Cristo hoje, ela está diante de um mundo totalmente faminto, desesperançado, querendo de fato aquilo que é espiritual e completo ao ser humano. E nós temos este alimento, e Deus nos chama para sermos seus embaixadores, para levarmos esse evangelho. Paulo, todo lugar que ele passava, ele era um instrumento de Deus. Pastor, mas Paulo era missionário. Você pode ser lá no seu serviço, no seu bairro, dentro da sua casa. Se você não consegue evangelizar dentro da sua casa. Eu, por vezes, já vi irmãos da igreja dizendo assim, pastor, Deus me chamou para ser missionário. Na onde? Lá na África, nos States, não sei na onde. Você já pensou em começar na rua da sua casa? Não, aqui não. Estou louco, por quê? Deus nos chama para isso. Deus nos chama a obediência prática. Portanto, comprometa-se. Comprometa-se a não só ser fiel a Deus de forma íntegra, em relação às suas motivações, seus pensamentos, mas também de forma prática. Se comprometa a batalhar pelo avanço do reino, a trabalhar pelo avanço dessa igreja, que é a igreja a qual Deus colocou você. Tem outros melhores? Óbvio que tem. Mas Deus colocou você aqui, você tem que trabalhar aqui, meu irmão, minha irmã. Não tem para onde fugir. É aqui que Deus colocou você. Mas de forma prática, seja um voluntário. E seja disposto a não apenas vir à sua casa, ouvir a pregação, voltar para a sua casa. Que nós possamos, de fato, seguir esses exemplos aqui de Paulo. Correr a carreira que Deus nos propôs, com os olhos fixos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos?